Tudo sobre esse filme. Tudo sobre esse filme. Imagine você numa mesa de leitura. É o primeiro dia de filmagem. O elenco inteiro está sentado, os técnicos no fundo da sala, a equipe de produção com o roteiro na mão. Todo mundo quer saber a mesma coisa. Como Meryl Streep vai soar? Porque o personagem que ela vai interpretar é uma chefe de revista de moda que faz adultos chorarem no banheiro antes do expediente. Uma mulher que humilha assistentes pelo sobrenome errado, que demite pessoas com um olhar. O tipo de personagem que, numa leitura óbvia, você imagina berrar ordens como uma coronel em campo de batalha. Não berra, não ladra, sussurra. E todo mundo na sala soltou um suspiro ao mesmo tempo, como se o ar tivesse saído do ambiente de uma vez. Hathaway descreveu aquele momento anos depois. Era tão inesperado, tão brilhante, que a sala inteira entendeu na hora. O filme que eles estavam prestes a fazer era diferente do que qualquer um tinha imaginado. Só que chegar até aquela mesa de leitura demorou muito mais do que deveria. Estamos em 2006. A Fox 2000, a divisão da 20th Century Fox, criada para fazer filmes com orçamentos médios voltados para mulheres adultas, estava num momento delicado. O modelo funcionava no papel, mas provava muito pouco na prática. Comédias românticas de 40 milhões de dólares que abriam bem num fim de semana e sumiam da conversa 2 semanas depois. O filme de ambiente de trabalho, protagonizado por mulheres, não era exatamente o gênero mais quente de Hollywood em 2006. Era tratado como produto de nicho, coisa para passar no domingo à tarde na televisão a cabo. E aí chegou O Diabo Veste Prada, baseado no romance best-seller de Lauren Weisberger, uma ex-assistente da editora-chefe da revista Vogue, que ficcionalizou 2 anos da própria vida num livro que vendeu absurdamente bem antes mesmo de ser lançado. O projeto chegou até a Fox com um orçamento de 35 milhões de dólares, um diretor que vinha de episódios de Sex and the City e uma história que a indústria tratava como aquele livro que as mulheres adoram. O problema é que ninguém sabia direito quem ia fazer o papel principal. Lauren Weisberger trabalhou 8 meses como assistente júnior de Anna Wintour, a editora-chefe da Vogue americana, uma das mulheres mais poderosas da indústria da moda no planeta. Quando saiu de lá, ela escreveu um romance. E quem contratou Weisberger para trabalhar com Wintour? Uma mulher chamada Leslie Fremar, assistente sênior na época, anos depois, revelou uma coisa fascinante. Ela reconheceu uma fala específica do livro como sua. Eu definitivamente disse a ela que 1 milhão de garotas mataria por esse emprego, Fremar contou. Essa era a minha fala. Eu realmente acreditava nisso. E eu sabia que ela não queria estar lá. A Fox comprou os direitos do romance em 2003, antes mesmo de Weisberger terminar de escrever. Era a aposta num fenômeno que ainda estava sendo impresso. Só que por anos o projeto ficou parado. Sem luz verde, sem elenco, sem data, até que o estúdio teve uma ideia que parecia boa na época. Rachel McAdams no papel principal. McAdams vinha de Diário de uma Paixão e Meninas Malvadas. 2 sucessos enormes em sequência. Era a aposta mais segura que o estúdio conseguia imaginar, mas ela recusou. Depois vieram Scarlett Johansson, Natalie Portman, Kate Hudson, Kirsten Dunst. Todas recusaram ou passaram. Aí a equipe chegou em Anne Hathaway, que na época era conhecida principalmente por A Princesa e o Plebeu, e por algumas comédias voltadas para adolescentes. O estúdio não estava convencido. Hathaway mais tarde confirmou numa entrevista que ela era a 9ª escolha do estúdio para interpretar Andy Sachs, mas Hathaway não ficou esperando o telefone tocar. Ela foi pessoalmente ao escritório da executiva da Fox responsável pelo projeto e, sentada no sofá daquele escritório, passou a tarde inteira explicando por que queria o papel e dando notas sobre o terceiro ato do roteiro.
Ela me disse por que precisava interpretar esse personagem. A executiva Elizabeth Gabler contou a Entertainment Weekly anos depois, e ela tinha razões reais. Só que a decisão final não estava nem nas mãos da Fox. Meryl Streep, que já tinha aceitado o papel de Miranda Priestley, assistiu Hathaway numa cena pequena de Brokeback Mountain, que estava prestes a estrear, e ligou pessoalmente para Tom Rothman, que era o presidente da Fox na época. Meryl disse: "Sim, essa garota é ótima e acho que vamos trabalhar bem juntas", o diretor David Frankel contou. E aí o estúdio cedeu. A maior atriz do mundo defendendo pessoalmente a nona da lista. O projeto finalmente tinha luz verde. As filmagens começaram em setembro de 2005 em Nova York. 57 dias de produção, principalmente na cidade, com uma viagem a Paris para fechar. No papel, parece tranquilo. Na prática, foi tudo menos isso. Frankel era um diretor que vinha de televisão, episódios de Sex and the City, coisa assim. Nunca tinha dirigido um longa com esse peso. Ele passou a primeira metade das filmagens, segundo ele mesmo contou à Variety anos depois, como uma bola de nervos. E os dias eram longos. Hathaway estava vivendo uma situação pessoal difícil durante as filmagens. Ela namorava um homem que seria preso anos depois por fraude e estelionato, e a situação já pesava. Frankel descreveu essa época com uma franqueza incomum. Anne estava muito emotiva. Ela estava vivendo com um cara que era um criminoso. E por cima disso tudo, ela ainda tinha que caber nos figurinos. A figurinista Patricia Field, a mesma mulher responsável pelos looks de Sex and the City, escolheu peças de alta costura que eram literalmente criadas para corpos específicos de modelos. Frankel pediu primeiro que Hathaway engordasse 10 quilos para um momento específico da trama. Aí Field pediu que ela perdesse tudo de volta para entrar nas roupas. Engordou. Emagreceu. Tudo no meio das filmagens. Sobre os figurinos, no fim, todas as peças foram leiloadas para pesquisa sobre câncer de mama. Hathaway comprou o vestido verde que sua personagem usa em uma das cenas mais memoráveis do filme. O único item que Streep ficou foram os óculos de sol de Miranda, e ela os usou de novo 2 anos depois, no papel de Donna em Mamma Mia, na cena de Money, Money, Money. Detalhe pequeno, mas esses óculos carregam 2 filmes. Agora a questão do escritório de Miranda. A produção não teve acesso à Vogue. Anna Wintour, a editora-chefe real, a inspiração para o personagem, não abriu as portas. O único contato que existiu foi o diretor de arte do filme, que se infiltrou discretamente nos escritórios da Condé Nast para observar o escritório de Wintour de longe. Ele recriou aquele ambiente com tamanha precisão que, segundo relatos, Wintour reformou o escritório real logo depois que o filme estreou. Wintour compareceu a uma exibição antecipada com a filha, vestida, claro, de Prada dos pés à cabeça. E a filha ficou cutucando ela durante a sessão inteira. Acertaram nisso. Wintour nunca comentou publicamente, mas dizem que ela gostou. Voltando para a mesa de leitura, porque o que aconteceu lá tem uma segunda camada que quase ninguém sabe. Quando Meryl Streep sussurrou, ao invés de berrar, ela não estava imitando Anna Wintour. Ela revelou numa entrevista que a inspiração para aquela voz veio de Clint Eastwood. A lógica dela era: Eastwood nunca eleva a voz em lugar nenhum. Todo mundo tem que se inclinar para ouvir, e automaticamente ele se torna a pessoa mais poderosa da sala. Streep pegou essa dinâmica e colocou dentro de Miranda. E aí fez mais uma coisa. Mudou uma fala. Na última cena de Miranda, no carro com Andy, a fala original do roteiro era: todo mundo quer ser eu. Streep, na mesa de leitura, trocou por todo mundo quer ser nós. Uma palavra. De eu para nós. E essa mudança diz tudo sobre o personagem. Que Miranda não é uma vilã que se regozija sozinha na própria grandeza. Ela enxerga Andy como uma extensão dela mesma,
uma continuação. Isso é muito mais assustador do que uma chefa má. E tem ainda a história do dinheiro. Meryl Streep tinha uma lista enorme de prêmios, uma reputação como a maior atriz viva do planeta e, historicamente, sempre foi relutante em negociar cachês mais altos. Mas com O Diabo Veste Prada, algo mudou. Ela leu o roteiro, soube que o filme ia bombar, usou a palavra huge, que em inglês significa enorme, e decidiu testar uma coisa. Ela pediu o dobro do que costumava pedir. O estúdio disse, claro, na hora. E Streep ficou ali, com 50 e tantos anos, pensando. Levei décadas para entender que eu podia simplesmente fazer isso? O Diabo Veste Prada estreou no Festival de Cinema de Los Angeles em 22 de junho de 2006 e abriu nos cinemas americanos uma semana depois. O primeiro fim de semana foi razoável. 27 milhões e meio de dólares, sem explosão imediata. Mas o filme não parou de crescer. No final da carreira nos cinemas, o mundo inteiro tinha pagado para ver 326 milhões de dólares em bilheteria. Mais de 9 vezes o orçamento de 35 milhões. Para um drama de ambiente de trabalho contemporâneo, liderado por mulheres, sem ação, sem fantasia, sem sequência garantida, esse número é absurdo. Streep ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical. Emily Blunt, que apareceu no filme de jeans e chinelos porque estava atrasada para um voo quando fez a audição, foi indicada também ao Globo de Ouro e de repente o mundo inteiro queria saber quem ela era. E Hathaway, a nona escolha, a garota que o estúdio não queria, a que Streep teve que defender por telefone, virou protagonista de filmes adultos, sérios, de peso. Rachel se casa. Os Miseráveis. Interestelar. Nada disso acontece sem O Diabo Veste Prada. O filme virou musical com músicas de Elton John, estreando em Chicago em 2022 e chegando ao West End de Londres em 2024. E em 2026, quase 20 anos depois, Streep, Hathaway, Blunt e Stanley Tucci voltaram. Mesmo diretor, mesma roteirista, mesmo universo. Sabe o que é mais louco? O estúdio que hesitou, a indústria que tratava o projeto como nicho, o sistema que colocou Hathaway em 9º lugar na própria lista, todos eles continuaram existindo. Mas é o sussurro de Streep que ficou. Todo mundo queria ser ela, e no final eram nós. Tudo sobre esse filme. Tudo sobre esse filme.